Capítulo 11. O significado do dia 1º de julho de 1973. Este discurso foi proferido em um momento crucial da história, marcando o início de um novo período de intenso trabalho e confronto, mesmo sendo complexo para quem não está familiarizado com termos usados no movimento de unificação. Fica claro que esta não é uma simples igreja, e sim uma organização que traz uma cosmovisão, ou melhor, o ponto de vista divino da história e seu curso. Acompanhando os discursos do Reverendo Moon, isso fica muito claro. Então, neste discurso, o pai detalha a lógica divina por trás dos eventos históricos e a missão específica. Os temas centrais deste discurso são a continuidade e o aprofundamento da providência divina, a escolha da Coreia e o papel do Messias do segundo advento, a missão dos verdadeiros pais e o matrimônio sagrado, a missão nos Estados Unidos e o confronto final, Davi e Golias, urgência, resolução e consequências da missão. Entretanto, vamos ao discurso. Capítulo 11. O significado de 1º dia de julho de 1973. 1º dia de julho de 1973. Tarrytown, Nova York. Hoje é 1º dia de julho de 1973. Este também é um dia sagrado, o domingo. É também um dia muito significativo para nós membros da Igreja de Unificação. Hoje, às 5 horas da manhã na casa principal, houve uma reunião de casais abençoados e os líderes de nossa igreja de muitas nações e estados. Tivemos uma significante cerimônia e uma mensagem foi dada para eles. Gostaria de dar-lhes a mesma mensagem. Meu tema para hoje se refere ao 1º dia de julho de 1973, em relação ao atual período de 3 anos na América. Os anos de 1972, 1973 e 1974 correspondem à última parte do segundo período de 7 anos no segundo curso de 21 anos de nossa Providência. O primeiro curso de 21 anos da Providência foi um curso pessoal. Muito deste discurso se refere ao segundo curso de 21 anos, o curso dos pais, que se sobrepôs ao primeiro curso. Isso é muito raro, muito importante e uma oportunidade vital para nós, que viemos para a América e que por isso pudemos trabalhar juntos aqui neste país. Vocês e eu começamos este curso de 3 anos juntos na América em 1972. A fim de tornar possível este curso de 3 anos, eu já segui através do primeiro curso de 7 anos, desde 1961 até 1967, e também atravessei os primeiros 4 anos do segundo curso de 7 anos, desde 1968 até 1971. Aprendemos a partir do princípio de que a história se repete em versões expandidas. Porque Jesus não completou sua missão 2000 anos atrás, o padrão da história deve ser repetido em nosso tempo, e devemos pagar a indenização pelas falhas das pessoas no tempo de Jesus. Estamos na posição de consumar a missão dele. A partir do princípio, aprendemos que o Messias não pode vir de uma nação independente, nem pode vir de uma maneira gloriosa. Jesus veio cumprir a providência, estando colocado sobre o fundamento de fé do povo judeu e da nação de Israel. Entretanto, o povo judeu falhou em relação a ele, e a nação não o aceitou. Jesus não completou sua missão, e a nação de Israel e o povo judeu foram dispersos. Portanto, a base sobre a qual a missão de Jesus havia operado foi perdida. Desde então, Deus tem preparado um fundamento semelhante sobre o qual o Messias pôde vir e completar a missão de Jesus. Deus tem procurado por uma nação semelhante, uma nação de sofrimento, para a base da segunda vinda do Messias. Para esta posição, a Coreia foi escolhida. A geografia tanto de Israel como da Coreia e as características de seus povos são semelhantes. A história coreana tem repetido o padrão da luta entre Caim e Abel de várias formas. A Coreia tem sido atacada por toda a história por poderes estrangeiros, mas nunca atacou nenhuma outra nação. A Coreia lutou tanto internamente quanto externamente. A Coreia também teve o destino de ser anexada e subjugada pelo Japão por 36 anos. Esses 36 anos de tribulação suportados pelo povo coreano eram simbolicamente equivalentes aos 400 anos de tribulação cristã em Roma.
e aos 400 anos anteriores à vinda de Jesus, quando havia grande confusão interna e externa. A fim de compensar e pagar a indenização por este período, a Coreia teve que atravessar 40 anos de tribulação. Como vocês sabem, o Japão era uma nação que adorava um deus feminino. É também muito significativo à luz da providência que o Japão tenha feito avanços consideráveis nos últimos 120 anos. O Japão se moveu para o topo do mundo como uma nação de primeiro time durante 120 anos. Entretanto, enquanto o Japão estava fazendo avanços externos rumo ao topo do mundo, a Coreia estava se desenvolvendo internamente, ou espiritualmente. Primeiramente, a Coreia abraçou 80 anos de história cristã, e então 40 anos de tribulação, seguindo assim através de um curso de 120 anos. Desde que a luta de Caim e Abel, quando Caim matou Abel, a história tem sido dominada por Caim. Nesta situação, a nação do Japão estava na posição de Caim, e a nação da Coreia estava na posição de Abel. Assim, a subjugação da Coreia pelo Japão por 40 anos em termos de Caim e Abel estava ajustada. Quando uma nova história começou à luz da providência, os 40 anos que se seguiram era o período no qual Abel subjuga e controla Caim de forma reversa. Em 1960, o matrimônio sagrado marcou o início de outro período de 40 anos. Deus planeja especialmente fazer dos 20 anos entre 1960 e 1980 um período de total avanço para a providência celeste. Os 20 anos entre 1960 e 1980 são simbolicamente equivalentes aos 2000 anos de história desde Jesus. É também simbolicamente equivalente ao total de 6.000 anos da história decaída. A história de Deus tem sido dividida em 3 partes distintas. Esta divisão é equivalente à formação, crescimento e aperfeiçoamento através de 3 estágios: 2.000 anos do pré-Velho Testamento, 2.000 anos do Velho Testamento e 2.000 anos desde Jesus. Isto totaliza 6.000 anos. É plano de Deus ter esta história vertical de 6.000 anos restaurada horizontalmente em 20 anos, pelo pagamento de indenização. Portanto, neste período de 20 anos, todo fenômeno que ocorreu nos 6.000 anos de história deve ocorrer simbolicamente ou diretamente. Portanto, estes 20 anos é um período de confusão e caos sem precedentes, e a situação se desenvolverá de um modo totalmente inesperado. No tempo do Velho Testamento, o povo oferecia sacrifícios através de animais. Durante o Novo Testamento, o ser humano, o Filho, se tornou o sacrifício. Então, na última parte da história, a consumação e os verdadeiros pais devem estar na posição de pagar a indenização. O ponto de início da nova história é o surgimento dos verdadeiros pais. A história da Igreja de Unificação também começou nesse ponto. Toda a história vertical agora será reordenada horizontalmente de uma só vez, ao ser indenizada e então restaurada. A primeira parte da história de Deus dava ênfase na negação do material, porque o material, as coisas da criação, eram sacrificados nesse tempo. Portanto, nos primeiros anos de nosso movimento, enfatizávamos a negação das coisas materiais. Mais tarde, no segundo estágio, enfatizávamos o sacrifício do ser humano, do filho, ou seja, a negação de si mesmo. O estágio final é o tempo para os pais pagarem a indenização. Portanto, os verdadeiros pais estão na posição de seguirem através de indizíveis tribulações nesse período final. A história de restauração pode ser consumada apenas tendo os verdadeiros pais que pagar todo o débito. Por isso eu devo estar na posição de negar, declinar de tudo. Quando estou às vistas de Deus, estou na posição de positivo ou sujeito, e minha família está na posição de negativo ou objeto. Por isso minha família deve ser sacrificada como objeto para comigo. O objeto deve pagar indenização também. A nação que recebe os verdadeiros pais deve estar na posição de objeto também. Essa nação deve ser sacrificada. Portanto, a nação na qual a missão messiânica começa deve estar na posição de ser sacrificada e deve seguir através de indizíveis tribulações. Essa nação e todo o seu povo devem estar na posição de desespero. Então a nova esperança da verdade aparecerá para o povo e para a nação. Com a aceitação da nova verdade, haverá nova esperança, nova vida
e nova história. Com a liberação da Coreia em 1945, a esperança chegou para essa terra de sofrimento. Aquele ano, até onde o Japão concebia, era um tempo de destruição. Mas, de acordo com a concepção da Coreia, aquele ano marcou um tempo de esperança. Portanto, era minha missão naquele tempo conectar esse tempo de nova esperança com a família, o povo e a nação. De tal forma, Deus pode restaurar seu povo, sua nação, sua tribo e sua família. Esta é a promissora situação na qual a Coreia está colocada na posição de Israel restaurado, sendo que Israel era a nação onde Jesus perdeu a esperança. Quando o Senhor do segundo advento vem, ele obterá a esperança e restaurará sua nação. Jesus morreu porque o povo não teve fé nele. A forma de recuperar esse fundamento perdido é ter esperança e fé, aceitando o Senhor do segundo advento. Na Coreia, era muito importante que a população cristã realmente servisse como uma base sobre a qual aceitar o Senhor. Nesse tempo em particular, toda a nação de grande poder estava na posição de proteger este pequeno país da Coreia. Portanto, eu pretendia iniciar meu ministério público pelo desenvolvimento de boas relações com as pessoas nas mais elevadas posições de poder. Mas dentro dos mais importantes grupos na Coreia desse tempo, havia vários líderes cristãos que nos perseguiram violentamente, e assim eu fui incapaz de executar meu plano inicial. Estou lhes dando uma mensagem que nunca foi dada e que nunca será dada novamente. Esta é uma mensagem única para vocês hoje. Por isso eu gostaria de pedir sua máxima atenção. Aqueles líderes cristãos nos mais elevados níveis não apenas influenciaram outras pessoas de níveis elevados, mas também influenciaram toda a população cristã na Coreia. A preparação de Deus foi feita no período de 3 anos, 1945, 1946 e 1947, até a independência da Coreia do Sul em 1948. E eu era por fora, apenas um homem, apenas um indivíduo. Ninguém na Coreia sabia sobre meu vasto significado histórico. Sendo que eu conhecia a causa da frustração de Jesus, desenvolvi minha tática para a perfeição. Eu desenvolvi tão sábia tática para que não repetisse o ocorrido com Jesus. Ao mesmo tempo, Deus sabia que meu caminho não seria plano. Por isso, Ele preparou de sua própria maneira muitos grupos espirituais que testificariam sobre mim. Foi incrível saber quão precisamente Deus havia planejado tudo de acordo com o princípio. Mas não importa quanto Deus preparou o caminho do ministério para o Senhor do segundo advento, havia certo período no qual o homem tinha que cumprir sua condição de fé, tal como no tempo de Jesus. Os cristãos e o governo da Coreia me rejeitaram em descrença, a mesma falha que ocorreu no tempo de Jesus. Por isso, eu não pude seguir o curso original. Eu tive que alterar minha direção. No tempo de Jesus, os líderes religiosos judeus e o governo utilizaram seu poder para perseguir Jesus, e eles o crucificaram. Quando esta história foi repetida na Coreia, a população cristã coreana utilizou seu poder para destruir minha vida. Eu tive que encarar a perseguição da população cristã. Quando ocorreu esta divisão, a nação teve que ser dividida. Visto desta perspectiva, a invasão comunista era inevitável. Externamente, eu tive que seguir contra o poder comunista que negava Deus. Deus havia preparado o cristianismo para aceitar a vinda do Senhor. Quando o cristianismo falhou em cumprir sua missão, as igrejas cristãs coreanas foram sentenciadas à nova perseguição. Os comunistas se tornaram fortes e agressivos e começaram a varrer a comunidade cristã. Os comunistas marcharam e se tornaram mais e mais fortes, com a finalidade de destruir não apenas a democracia, mas definitivamente as igrejas cristãs e o cristianismo. Enquanto isso, embora os comunistas avançassem contra o cristianismo, a Igreja de Unificação estava crescendo secretamente e agora está avançando rapidamente. Estamos crescendo em paralelo à agressão comunista. Estamos na posição de restaurar tanto as bases democráticas quanto as igrejas cristãs. Devemos organizar força suficiente para enfrentarmos o comunismo. Em 1960, 14 anos após começar meu ministério público, eu executei o matrimônio sagrado, as bodas do Cordeiro que a Bíblia predisse. Em
Em 1960, portanto, a primeira família celeste foi estabelecida sobre a Terra. Isso era equivalente em significado ao momento da crucificação de Jesus. Os cristãos, como também o governo, tentaram nos destruir em 1960, e indizíveis fenômenos ocorreram. Até pouco antes do dia de meu matrimônio sagrado, havia tremenda perseguição. Em particular, 12 membros que eram a imitação satânica dos 12 discípulos de Jesus se uniram e tentaram me destruir, no mesmo momento de nosso matrimônio sagrado. Não havia mais nada além de inimigos diante de mim naquele momento. Havia muitas pessoas que tinham caído em nossa igreja e que se tornaram inimigos. O pico deste tempo veio em 11 de abril de 1960. Este era um tema de vida ou morte. Sob muitas condições adversas, eu obtive a primeira e mais importante vitória. Eu consumei o plano celeste. Este foi o mais histórico dia na história de Deus. Este foi o dia no qual o Filho Celeste veio à Terra, restaurou a base e recebeu a primeira noiva do céu. Portanto, neste dia, Deus teve sua primeira base na Terra, a partir da qual ele poderia se expandir. Ele teve seu único ponto focal. Jesus morreu na cruz sem ter restaurado uma noiva. Portanto, a base não foi formada naquele tempo na Terra. Isto foi restaurado em 1960, sendo restaurada uma única noiva celeste na Terra. Após sua ressurreição, Jesus restaurou o fundamento espiritual em 40 dias. Entretanto, em nosso movimento, estou na posição de restaurar ambas as realidades espiritual e física. Portanto, a história da Igreja de Unificação começou no tempo do matrimônio sagrado. A partir desse dia, o novo ministério começou, e Deus agora tem sua verdadeira base na Terra. Agora ele pode abrir seu coração e receber seus filhos dentro de seu coração. A história vertical, a história formal, deve ser restaurada de uma forma horizontal. Portanto, isto se tornou o novo início de toda a história de restauração, e é simbolicamente equivalente em importância ao tempo de Adão e Eva. Adão e Eva nunca obtiveram a oportunidade de serem abençoados, mas este é o tempo da bênção de um verdadeiro casal celeste. No tempo de Jesus, Deus havia trazido a restauração ao estágio de formação. Através da idade do Novo Testamento, Deus restaurou o estágio de crescimento. Entretanto, o período de perfeição estava ainda no domínio de Satanás. Por isso, devemos esperar dificuldades, que podem ser divididas em 3 partes separadas. 21 anos de 3 períodos de 7 anos constituídos de dura luta. Estes 3 períodos de 7 anos terminarão em 1981. 21 anos. Nestes 21 anos, estamos restaurando toda a história decaída de uma forma horizontal. No tempo de Moisés, Deus interveio diretamente nos assuntos humanos. Isto é quase incompatível com o princípio, porque a história do Velho Testamento era apenas o período de formação. Contudo, Deus interveio diretamente. Por que Deus fez isto? Porque ele tinha que mostrar seu padrão para Moisés, pois assim Jesus poderia seguir o padrão de Moisés. Desta maneira, o padrão de Jesus é o padrão que devemos seguir. Vocês entendem? Por isso está a restauração horizontal, os primeiros 7 anos, é equivalente aos primeiros 7 anos do estágio de formação, no qual Deus interveio diretamente para apresentar-se. Justamente por isso, o líder deve demonstrar o padrão para seus seguidores através de seu próprio exemplo. Este é o significado do primeiro curso de 7 anos. Nestes primeiros 7 anos, eu tive que anular todas as condições satânicas, qualquer situação através da qual Satanás pudesse invadir. Em outras palavras, eu tive que eliminar toda a possibilidade de perseguição satânica. Estou pagando a indenização pelos seguidores de Jesus, estabelecendo o exemplo para que todas as pessoas do mundo neste tempo possam seguir e serem restauradas. Meu ministério também está em escala mundial para fazer a ligação entre todas as pessoas e todas as nações. Isto foi feito através de vários níveis da bênção. Na bênção, seguimos além das fronteiras da nação, raça e credo, e somos capazes de estarmos puramente unidos como filhos de Deus. Em 1967, esta base foi formada e completamente consumada.
a bênção foi conduzida em vários estágios. A mais recente para este propósito foi a bênção dos 777 casais. Todas as nações e raças estavam incluídas no número 777. Por isso fomos além da base nacional e entramos muito bem na escala mundial. Em outras palavras, eu estabeleci o fundamento para todas as raças serem vitoriosas, porque todas enviaram representantes para participar nesta bênção sagrada. O segundo período de 7 anos é o curso que a família abençoada deve seguir. É a idade dos filhos. De acordo com a história, o primeiro período é equivalente à Era do Velho Testamento, e o segundo período de 7 anos é equivalente à Era do Novo Testamento. Jesus não restaurou seu próprio povo. Portanto, este período é para restaurar seu próprio povo, sua própria família, tribo e nação. Jesus não pôde ter seu próprio povo porque ele não teve sua própria família. Portanto, ele não pôde verdadeiramente realizar-se como um filho. Em nosso tempo, já temos casais celestes por todo o país, e estas pessoas estão na posição que Jesus nunca atingiu. Estamos na posição para restaurar nossa própria família, tribo e nação. Para estabelecer-se em seu ministério público, Jesus devia desistir de tudo, incluindo sua própria família, mãe e irmãos. Assim, a fim de restaurar a família no primeiro curso de 7 anos, eu também tive que desconsiderar meu próprio povo. Eu passei através do primeiro período de 7 anos do primeiro curso de 21 anos, o qual começou em 1947, com o mesmo Espírito de Jesus. Aqueles que fazem a vontade de Deus são meus irmãos e irmãs. Nenhum relacionamento de sangue poderia ser considerado importante para mim, porque eu estabeleci o fundamento para os primeiros 7 anos desta maneira, que é o fundamento sobre o qual vocês estão abençoados. Vocês estão em uma posição muito afortunada. Vocês podem chegar até seus próprios familiares. Podem pregar o Evangelho para suas famílias, sua mãe, irmãs, tias e demais familiares. O propósito da restauração é restaurar a família celeste. A fim de seguir e pregar para estranhos, é melhor ter primeiro pregado o Evangelho para as pessoas mais próximas a vocês, que é a família celeste. Por isso eu os exalto a alcançarem primeiro seus próprios familiares e compatriotas. Entretanto, em meu tempo não houve tal oportunidade. O primeiro período de 7 anos do primeiro curso de 21 anos era o período de extrema tribulação. Não havia nenhuma família ao meu redor. Eu fui para a Coreia do Norte, onde houve severa perseguição, e havia apenas estranhos com os quais trabalhar. Quando fui liberto da prisão na Coreia do Norte, eu poderia ter visitado meus pais, que estavam a 1 hora de viagem. Entretanto, ao invés, eu procurei estranhos, e naquele tempo, eu permanentemente me separei de minha família. Desde então, minha amada mãe, que me amava muito, e meu amado irmão mais velho se tornaram vítimas do comunismo e nunca mais foram vistos de novo. Eu os neguei e procurei por estranhos. Vocês vieram, e por isso eu vim encontrá-los. Esta é a história da Igreja de Unificação. Os primeiros 7 anos do primeiro curso de 21 anos é essa parte da história da Igreja de Unificação, durante a qual eu fui através de tremendas tribulações. Durante os primeiros 5 anos do segundo curso de 7 anos, 1968-1972, eu estava fazendo o meu melhor para restaurar alguma forma de soberania nacional na Coreia antes de vir para a América. A Igreja de Unificação está na posição de Abel, e as igrejas cristãs estabelecidas estão na posição de Caim. A fim de superar Caim de uma forma sábia, eu queria restaurar certa posição para nossa influência nacional na Coreia. Há muitas igrejas na Coreia, mas em comparação, a única igreja viva é a Igreja de Unificação. Eu tenho orgulho disto. 2000 anos atrás, Jesus estava colocado na posição do inimigo, e eles o pregaram na cruz. Mas em meu tempo na Coreia, eu dei boas-vindas para a perseguição. Eu ensinei o princípio e trouxe muitas pessoas para a verdade. Houve muitos ministros que vieram para a nossa igreja. Em outras palavras, a igreja cristã veio para a posição de nos seguir. Eu também preparei um grande movimento ligando a Coreia, o Japão e a China.
a Coreia está na posição de Adão. Portanto, a menos que Adão se ligue com seus vizinhos de uma maneira amistosa, a providência mundial não pode começar. Eu nunca negligenciei o Japão ou a China e tenho feito meu melhor para obtê-los, a fim de formar uma linda ligação. Eu liguei todas as 3 nações internamente e espiritualmente. Em outras palavras, antes de vir para a América, eu paguei todas as minhas dívidas, toda a indenização devida. Eu realizei completamente minha parte na Coreia, Japão e China. Eu dei muitos conselhos para a China. Se a China tivesse seguido consistentemente meus conselhos, jamais teria sido expulsa das Nações Unidas. Eu dei conselho para o generalíssimo Chiang Kai-shek, através do Sr. Koboki, o líder da Igreja de Unificação no Japão. Sendo que estou na posição de Adão, não posso lidar com esse país diretamente. A China está na posição de arcanjo, por isso eu tenho que usar Eva, o Japão. Os japoneses são fiéis, seguindo minhas direções, e estão atacando a soberania inimiga com suas lágrimas e sangue. Eu criei esta atmosfera em 1971. Isto estava destinado a ser, e eu tenho feito isto. Agora minha chance chegou às terras da América, sendo que fiz minha parte na Ásia. Embora a China não seguiu meus conselhos e falhou, eu permaneci em uma posição vitoriosa, porque não era minha responsabilidade a ser cumprida. Era a responsabilidade da China seguir meus conselhos. Eu cumpri minha responsabilidade nessa parte do mundo e estava pronto para vir para a América. Se a China está na posição de arcanjo no estágio de formação, a América está na posição de arcanjo no estágio de crescimento. Por isso, o campo de batalha final que escolhi está aqui na América. A América está na posição de arcanjo celeste. E a batalha entre o arcanjo celeste e o arcanjo satânico, que é o comunismo, deve ser feita nesta terra e vencida neste campo aqui na América. O arcanjo satânico é forte e vitorioso em muitas áreas, e os comunistas estão proclamando a nação ideal, seu reino celeste na terra. Por isso, em 1972, eu vim para a América e uma nova fase da providência começou. Estou agora aqui e a confrontação é iminente. Tenho que estar aqui para preparar o arcanjo celeste para enfrentar o arcanjo satânico. E este é a América, não os comunistas, que estão proclamando o reino do céu. Jesus seguiu através de 3 anos de ministério público. A confrontação foi feita durante estes 3 anos. Meu ministério público na Coreia, da mesma forma, foi uma confrontação e foi completada em 3 anos. Aqui também na América, haverá uma confrontação nestes 3 anos, 1972, 1973 e 1974. Estes 3 anos é o período mais crítico da batalha. O segundo ano é o mais crítico, tal como a frustração de Jesus veio na segunda parte do ministério de Jesus. Se o que você faz está certo ou errado no segundo ano deste ministério, isto decidirá todo o resultado. Quando enviei os missionários para a América, eu dividi o país em 2 partes. Para o leste enviei um homem, e para o oeste enviei uma mulher. Então outro homem veio para a parte ocidental da América para auxiliar. A pessoa que veio para o leste naquele tempo foi Bo-Ri-Pak, que estava na posição de Adão. A senhorita Yang Un-Kim estava na posição de Eva no ocidente, e o senhor David Kim estava na posição de arcanjo no oeste. Por isso, a fim de que o arcanjo cumprisse sua posição na América, Eva teve que vir primeiro. Ela é a única que prepara e estabelece o elo para unir todas as 3 partes da missão na América. Entretanto, esta unidade não foi feita, e as 3 partes ficaram divididas. Este foi um erro muito crítico, sendo que isto significou que este ministério da nação não pôde ser decisivo em termos de vitória. Eu tenho uma estratégia mestre para conquistar a América para Deus, e eles não conheciam ou verdadeiramente entendiam toda a minha estratégia. Quando eu pousei na América, deveria ter havido tropas inteiras para se unirem e se engajarem na maior batalha. Mas aquela tropa não estava lá. Por isso, durante todo o ano de 1972, ao invés de me ocupar da batalha externa, eu tive que restabelecer nosso próprio fundamento por mim mesmo. De acordo com o princípio, eu me determinei a ter esta reorganização interna e fortalecer nosso próprio fundamento até o final de junho de 1973. Por isso, antes deste evento,
Eu pedi a todos os líderes na América que tenhamos uma igreja estabelecida por um representante de estado em cada estado, talvez não substancialmente, mas de uma forma, e um time móvel em cada estado, também ao menos de uma forma. Isto pode representar a organização da igreja para toda a nação. A igreja centro de estado está na posição interna, e o time móvel, a cruzada por um só mundo, está na posição externa de iniciador, saindo e realizando reuniões e espalhando a mensagem externamente. Era muito significativo o ponto da história celeste no qual eu vim e fiz isso, e no final de junho, que foi ontem, onde chegamos nesse ponto de realização. O destino da América, sobre o qual o destino do mundo se apoia, depende de vocês como diretores de times móveis e de vocês como representantes de estados, se ambos são capazes de se tornarem completamente uma unidade. O representante de estado está na posição de nos representar perante todas as igrejas americanas na comunidade religiosa, e o diretor da cruzada por um só mundo está na posição de nos representar para o poder do governo e a comunidade social. Portanto, o representante de estado é o equivalente simbólico da religião judaica no tempo de Jesus, e o líder do time móvel é o equivalente simbólico do governo no tempo de Jesus. Jesus, a fé judaica e a comunidade secular, estes três unidos como uma unidade deveriam ter realizado isto. Neste tempo, a mesma coisa é verdadeira. Unidos comigo, o diretor do time móvel e o representante de estado são a chave para a vitória. No tempo de Jesus, se estes três tivessem se tornado uma unidade, eles teriam Jesus como seu chefe em comando. Então, durante sua vida, estas forças ativas poderiam ter se movido corajosamente em direção a Roma, e Roma teria sido conquistada pelas forças celestes nesse tempo. Justamente por isso, se eu, o diretor do time móvel, e o representante de estado nos tornamos uma unidade, então podemos marchar adiante. Uma vez que tenhamos esta unidade e força aqui na América, então o último inimigo a superar é a União Soviética. A marcha para Moscou será nosso lema. Essa nova direção começa hoje. A determinação dos discípulos de Jesus, quando marchassem para Roma, teria sido tal que eles dariam suas vidas. Justamente por isso, nossa resolução hoje deve ser: lutaremos com nossas vidas para atingir a vitória final. Se no tempo de Jesus, tendo Jesus como centro, o povo judeu e a comunidade secular tivessem feito tal resolução para se unirem como uma unidade, eles nunca teriam sido dispersos. Todos eles teriam se tornado os conquistadores vitoriosos. Mas no tempo de Jesus, essa resolução não foi feita. Incapazes de arriscarem suas vidas, o povo foi derrotado e disperso. Jesus teve que morrer sozinho. Seus discípulos morreram separadamente. Quando não se uniram com Jesus, eles perderam a oportunidade mais afortunada: viver ou morrer por Deus, a qual é a verdadeira forma de viver. Jesus disse: aquele que procurar preservar sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder sua vida em meu benefício, ganhá-la-á. Esta importante promessa não foi cumprida naquele tempo. Os representantes de estados e os diretores de times móveis devem compreender hoje que somos muito afortunados por Deus ter nos dado este glorioso momento no qual podemos morrer pela causa. Então, se fizermos esta resolução, nunca morreremos. A declaração de 1º de julho é esta: você deve se tornar absolutamente uma unidade como nosso Pai. Esta é a chave essencial para nossa completa vitória. Há esta batalha a ser encarada. Você deve fazer uma resolução que: eu estarei como soldado na linha de frente. Não nosso Pai. Deixe-me enfrentar a luta. Se você faz isso, o que estará fazendo é o que as pessoas-chave em Israel falhou em fazer há 2000 anos atrás. Somente agora estará sendo feito em escala mundial. Vocês me entendem? Este é um momento muito sério. Se a nação vencerá ou falhará, depende deste momento muito significativo. Temos 10 nações reunidas nesta sala: Coreia, Japão, China, Inglaterra, Holanda, França, Áustria, Alemanha, Itália e América. A última como a mais importante. Estamos criando aqui uma nova época da história. 10 nações de povos reunidas em uma sala fazendo uma resolução comum.
Isto é algo histórico. Aqui devemos edificar uma firme convicção de que todas as 10 nacionalidades podem morrer juntas por uma única causa. Portanto, este é um momento histórico. Quem dirá: eu posso fazer isso? Se você pensa assim, erga sua mão. Somente aqueles que estão absolutamente seguros. A fim de completar o curso de 3 anos, o equilíbrio do segundo curso de 7 anos, temos 1 ano e meio para seguir. Eu tenho encontrado os líderes deste país e muitos senadores e congressistas, cerca de 60 no último ano e meio. Isto também vem desta estratégia e propósito de minha mente. Ano passado, eu organizei a turnê de discursos públicos em 7 cidades na América. E este ano, falarei em 21 cidades. E no próximo ano, em 50 cidades. Durante estes 3 anos, proclamaremos que todas as pessoas na América devem conhecer o princípio e sobre a vinda do Senhor. Este é o 3º curso de restauração de Canaã. Devemos salvar este país e seu povo e conduzi-los para entrarem em Canaã juntos conosco. Nossa meta definitiva é uma marcha para Moscou. Vocês devem ter essa convicção. Os comunistas estão agora perseguindo sua meta de vencer a América. Mas este plano deve ser revertido. Onde encontraremos esta força de ataque? Encontraremos na Ásia, na Coreia. Uma situação crítica deve se desenvolver na Ásia, o que não pode ser explicado de qualquer outra forma, a não ser pelo princípio. Durante estes 3 anos, eu devo me tornar corretamente conhecido pelas pessoas intelectuais na América. Novamente, as igrejas cristãs existentes podem estar em uma posição de nos perseguirem. Mesmo assim, uma vez que as pessoas intelectuais conheçam a verdade sobre nós, não seremos derrotados. Seremos os vitoriosos novamente. Por isso estou fazendo preparações para convidar famosos professores universitários das escolas para virem aprender sobre nós. Eu planejo distribuir nossa literatura para toda a comunidade intelectual da América. Professores universitários, ministros, sacerdotes, celebridades e pessoas muito importantes em todas as áreas da vida humana. Iremos distribuir o material sobre a análise do princípio acerca do comunismo e a ideologia da unificação. Eu planejo distribuir estes livros gratuitamente. Eu afirmo que serão mais de 400.000 cópias. Se cada livro custa $1, então isto custará $400.000. Esta é uma decisão histórica. Como Abel, o que podemos dar para as pessoas? Devemos dar a elas a verdade interna, alimento espiritual. Também devemos prestar a elas serviços externos. Durante estes 3 anos, eu mesmo estarei dando a elas o alimento espiritual, a verdade. Esta é a primeira experiência em minha vida de falar publicamente. O estágio da vinda do Messias não está limitado a uma única nação ou qualquer área geográfica. Ele deve vir a um nível mundial. Seu ministério público deve ser em escala mundial. Estes preciosos 3 anos devem ser frutíferos. Este momento causará um forte impacto na história humana. Em nossa cruzada de discursos públicos, todas as 10 nacionalidades devem trabalhar juntas como irmãos. Devemos começar a orar pela cruzada de outubro. Todos devem possuir a convicção de que venceremos, que devemos vencer. Todo o mundo espiritual está conosco. Eles irão nos apoiar. Sendo que temos corpos físicos, somos importantes para eles. Eu, o representante de Estado e o diretor do time móvel, devemos estar intimamente unidos para criar um núcleo. Desta forma, podemos pagar indenização suficiente pela América. Nestes 3 anos, falando internamente, estarei dando diretamente alimento espiritual. A mensagem para todas as pessoas. Isto é realmente uma coisa incrível. Temos que ganhar o coração da América, a opinião pública da América, e então todo o mundo virá para nós. Nos últimos 7 meses, desde minha chegada aqui na América, muitos eventos significantes ocorreram. A comunidade cristã está declinando agora, e a democracia está decadente. Mas no Centro Celeste, nosso movimento igreja e nossa cruzada móvel estão agora prosperando. Em número somos pequenos, comparados aos milhões de cristãos, mas este grupo tem o poder de sustentar e parar a queda das comunidades cristãs. Nosso inimigo real é o comunismo.
Entretanto, o governo americano e a comunidade cristã ainda não estão do nosso lado. Ainda estamos isolados. Desta forma, estamos indefesos. O governo, os comunistas e até mesmo a comunidade cristã pode nos atacar. Mas na força de nossa fé, embora esses poderes pareçam incríveis, eles não colocarão um dedo em vocês. Isto é equivalente à batalha de Davi contra Golias nos Estados Unidos. Eu sou como o pastor no deserto para o povo americano. Nesta vasta terra da América, ninguém realmente ousa dizer: eu estou assumindo a responsabilidade para restaurar este país e parar o comunismo. Ninguém ousa assumir esta responsabilidade, nem mesmo na comunidade cristã. O poder comunista está agora crescendo dia a dia e parece ser invencível. Os comunistas dizem: você, Deus que teme o país da América, quanto poder você tem? O comunismo, como um formidável Golias, está se aproximando de nós. A América está agora na posição de perguntar: onde está Davi? Onde está o homem que pode se levantar contra o comunismo? Deus, entretanto, tem as coisas preparadas. Davi, vocês se lembrarão, não tinha armamentos. Ele estava vestido humildemente, mas resistiu a Golias. Estou certo de que os comunistas estão rindo de nós, porque pensam que o tamanho de nossa igreja de unificação é tão insignificante e nosso movimento para a vitória sobre o comunismo é tão pequeno. Entretanto, Deus perseverará e esperará até o último momento quando as coisas parecem ruins. Ele persistirá até o último momento. Essa é a forma pela qual Deus faz sua dramática vitória. Ele vai ao extremo do extremo. Portanto, o Davi da América são vocês, a Igreja de Unificação. Somos os chamados. Davi está diante de Golias. Agora Golias está rindo de Davi, mas Davi, embora pequeno, sabe que Deus está com ele. Ele tem firme crença de que Deus está com ele e tem incansável crença de que o poder de Deus está operando com ele. Ele nunca teme. Tendo Deus com ele, Davi se torna uma pessoa invencível e sem medo. Davi está esperando pela ordem final de Deus e em breve virá a ordem, e ele lutará com um único golpe e a vitória decisiva será obtida. Quão perfeitamente idêntica é nossa posição comparada com Davi. Entretanto, devemos ser melhores do que Davi. Ao menos Davi teve sua própria nação, Israel, mas nós nem mesmo temos nossa própria nação. Estamos emergindo de nosso deserto e entrando em nosso próprio poder. Nossa batalha pode ser ainda mais dramática do que a batalha de Davi. Devemos formar nosso poder no deserto e devemos vir contra um gigante mais poderoso do que Golias. Nossa vitória será uma vitória para Deus. A ordem para marchar em frente contra Golias está vindo hoje, 1º de julho. Eu apenas espero que vocês estejam prontos, em seu espírito, sua fé, sua determinação e seu bem-estar. Devemos compreender que tipo de situações estão esperando por nós no fim desta batalha. Estamos na posição de pagar a indenização por todos os problemas mundiais no dia final. Se falhamos nesta batalha, se nos tornamos um Davi derrotado, então indizíveis tribulações estão destinadas para este país, o povo deste mundo e vocês. Não temos outra forma de pagá-la, exceto com nosso sangue e carne. Viemos por uma longa história da Igreja de Unificação, fazendo progresso desde 1960. Viemos para o atual período de 3 anos, e a chave para a vitória está em suas mãos. O diretor do time móvel e o representante do Estado devem se unir comigo. De fato, eu tenho esperado por este campo de batalha, esperando por este momento. Os verdadeiros pais têm esperado por este momento final de batalha, a fim de superarmos e seguirmos adiante. Temos apenas 18 meses e devemos fazer nosso máximo. Estamos na posição de até mesmo encarar a morte. Se recuarmos, a morte estará esperando por nós. Se avançarmos adiante, a morte também estará esperando por nós. O que deveríamos fazer? Você deve decidir sobre esse ponto. Aqueles que devem resolver isso ergam suas mãos. Este dia determina se alcançaremos a esperança do mundo, ou o desastre para o mundo. Este é um assunto de vida e morte, e sua vida ou morte será decidida por você neste dia. Não se preocupe com o ambiente, não se preocupe como se parecem os inimigos.
Estes não são os fatores que decidem a vitória. A chave da vitória está dentro de você. Ela não é externa. Tudo o que eu temo é que vocês possam desobedecer a Deus. Eu não temo outra coisa. Estou feliz por estar aqui e ser capaz de fazer esta proclamação, esta declaração. Isto já é um passo rumo à vitória, sendo que a fim de fazer esta declaração, eu tive que fazer certas preparações. Não estou falando ao acaso para vocês. Esta é uma verdade absoluta, e o mundo seguirá este padrão. Não há outro caminho. A grande crise está próxima aqui na América. Nos próximos 7 anos, iniciando em 1978, a situação mais catastrófica e caótica persistirá na América. Quando tivermos cumprido estes 3 anos, poderemos dirigir a história dos próximos 7 anos a nosso favor. Podemos prometer então uma nova história, uma nova esperança para esta terra da América. Neste período em particular, estamos fazendo uma restauração total, equivalente aos 200 anos de história americana. Esta história americana de 200 anos deve ser concluída quando estes 20 anos da vida do Pai aqui e os 20 anos da Igreja de Unificação sejam concluídos juntos com sucesso. Estes 3 anos, de certa forma, são a preparação para os 7 anos finais, os quais terminarão em 1981. No princípio, aprendemos que todas as grandes providências experimentam uma preparação de 3 anos. Estes 3 anos são críticos, e a preparação é muito importante, pois isso irá de fato decidir o curso final de 7 anos. Os últimos 7 anos não é nada mais do que um caminho direto sendo aberto. Nestes 3 anos, se a América não nos ouvir e nos seguir, então a América estará destinada a ser condenada de fato, e nosso destino não será melhor. Por isso devemos lutar esta batalha e obter esta vitória. Quando olham a situação atual do mundo, vocês não sentem esta urgência? Se isto é tão aparente na superfície do mundo, então vocês podem imaginar quão duro Deus tem trabalhado a fim de ter esta oportunidade preparada para nós. Mais do que qualquer outro grande santo que tenha vindo para a América, estamos aqui para realizar isto por este país. Estamos fazendo a maior quantidade por este país e pelo mundo. Nosso coração é um coração histórico, no qual 6 zeros e o 0 anos de história têm residido. Assim, devemos ter este sentimento pela história. Deus trabalhou tão duro por 6.000 anos. Agora Ele quer colher a colheita final. Gostando disto ou não, Deus lhe deu esta missão. Agora é a hora de realizarmos nossa tarefa e vencermos por Deus. Amor é uma espada de 2 fios. Se falhamos, os primeiros a serem castigados somos nós. Como vocês sabem, a fim de alcançar esta missão em particular, eu trilhei o mais miserável caminho jamais trilhado por qualquer outro homem. Não há uma segunda chance, nem forma para refazer isto. Se falhamos, não há restauração além de nós. Sem nós, como o mundo será restaurado? Não será. Deus jogará fora este mundo, porque este mundo não será mais agradável para Deus. Se Deus abandona nosso mundo, então, este mundo se tornará um mundo de bestas, no qual não há nenhuma ideologia, e todos apenas estariam batendo e lutando uns com os outros. Isto continuaria eternamente. A raça humana não estava destinada para essa luta. Verdadeiramente, este é um momento muito sério. Agora vocês devem pensar sobre si mesmos como representantes de Deus, como um campeão de Deus, e com disposição a aceitar esta responsabilidade. Vamos cumprir nossas metas e retornar glória e alegria para Deus, nos tornando filhos e filhas de Deus. Esta é a mensagem de 1º de julho, dando ênfase para a importância destes 3 anos e para o significado de hoje. A fim de obter todo o amor de Deus, devemos nos tornar vitoriosos. Vamos orar.